nós temos a última aula. Pelo nosso programa, o título da aula é sobre as instituições pós-pandemia. E a minha ideia vai ser, num certo sentido, fazer um trabalho um pouco prospectivo, quer dizer, para onde a gente está indo do ponto de vista das nossas instituições. Claro que as instituições políticas e as instituições de natureza jurídicas. Eu começaria dizendo que vou tomar como ponto de referência para a aula de hoje três momentos. O primeiro momento é 2008, com a crise financeira, depois da quebra dos bancos, a começar pelo Lehman Brothers. O período de hoje, que é o período da pandemia, e, mais ou menos, o período que nós temos nas duas últimas décadas do século XX e a primeira década do século XXI, ou seja, mais ou menos de 1980 a 2010, mais ou menos 2008, com a crise financeira. O que eu quero dizer com esses três momentos históricos é que, entre 1980 a 2008, nós tivemos 28 anos, ou quase 30 anos, de uma governabilidade baseada fundamentalmente no princípio da austeridade fiscal, baseada fundamentalmente nas agendas de reformas estruturais recomendadas pelo Banco Mundial, principalmente a primeira geração de reformas macroeconômicas que trabalhavam com a ideia de enxugamento das atividades do Estado, liberação das forças de mercado pelo Estado, substituição das autarquias pelas agências reguladoras, privatização de empresas estatais, entrega dos serviços públicos estratégicos para concessionárias privadas e coisas do gênero. E, em segundo lugar, também nós tivemos, nesse mesmo período, toda uma ênfase a um processo de desburocratização, de desregulamentação, de desconstitucionalização de direitos, de desjuridificação, de flexibilização dos direitos sociais e do direito ao trabalho. Ou seja, nós tivemos, basicamente, entre 1980, depois da crise do petróleo, a reorganização do capitalismo em função da crise do petróleo de 1973 e 1979, e isso acabou gerando um Estado liberal, isso acabou gerando o que eu chamo dos meus trabalhos de um Estado schumpeteriano, um Estado pouco intervencionista, forte naquilo que ele intervém, mas pouco intervencionista na maior parte da vida social e da vida econômica, e um Estado que, de certo modo, trabalhava o tempo todo com a ideia de cortar serviços, cortar gastos, aumentar impostos e equilibrar as finanças públicas. E os dois outros momentos que eu tenho são momentos em que nós vamos perceber, na crise financeira de 2008 e este ano, com a crise da pandemia, a crise de saúde pública, a necessidade de um Estado mais forte, a necessidade de um Estado mais regulador, a necessidade de um Estado mais intervencionista. Quer dizer, fundamentalmente, o que eu quero mostrar para vocês é que de 1980 a 2020, nesses 40 anos, nós vamos ter praticamente uma hegemonia de um Estado liberal, a hegemonia de políticas econômicas ultraliberais, a hegemonia de uma concepção de um mercado livremente capaz de atuar pelos seus lei da oferta e da procura, e um processo quase que, vamos dizer, hegemônico, veloz, maciço, consistente, de redução do tamanho do Estado, de privatização de tudo aquilo que era função do poder público, de certo modo, ou de quase tudo que era função do poder público até certo ponto. E, no entanto, o que nós vamos perceber é que em dois momentos, 2008 e 2018, melhor dizendo, não, 2008 e 2020, o que nós vamos ter são dois momentos que exigem a presença de um Estado forte, não é? Então, a questão que vai se colocar para a aula de hoje é saber o que é que vai prevalecer a partir de 2021. Quer dizer, se nós temos, fundamentalmente, entre 1980 até a crise do Lehman Brothers e depois a crise pandêmica, nós tivemos um período de forte presença do mercado, e um mercado que vai se transterritorializando, que vai ganhando uma dimensão mundial, que vai se globalizando, e, de outro lado, nós temos dois momentos em que nós precisamos de maior presença do Estado Nacional. Então, a pergunta que se faz é, o que virá a partir de 2020? Nós vamos ter mais do mesmo, ou seja, vinda a vacina, passado o perigo da pandemia, voltamos àquela situação de 1980, 1990, 2000, 2010, de Estados nacionais relativamente fracos e, ao mesmo tempo, a presença de grandes empresas mundiais e a reordenação do capitalismo por meio de organizações
multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, Banco Mundial, Fundo Monetário, União Europeia, ou nós vamos ter de volta a presença dos Estados nacionais por meio de políticas keynesianas, de políticas anticíclicas, ou seja, nós teremos um retorno ao Estado baseado na linha do intervencionismo, do planejamento, da regulação e coisas do gênero. Em outras palavras, qual é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é para onde vai o direito, para onde vai o Estado? Vamos ter Estados mais fracos ou vamos voltar a ter Estados fortes? Vamos ter mercados mais soltos, mais livres, ou vamos ter mercados mais regulados? Vamos ter uma legislação de natureza nacional, de jurisdição nacional, de alcance nacional, quer dizer, os Estados nacionais regulam as relações econômicas nos limites do seu território, ou vamos verificar, mais uma vez, a presença na globalização econômica de uma crescente tendência de globalização jurídica. Eu diria a vocês que a questão não é fácil de ser examinada, não é? Porque nós temos de começar fazendo uma distinção entre epidemia e pandemia. A própria palavra já vai dizer isso. Epidemia, não é? É uma doença, é uma crise de saúde pública, mas circunscrita a um território. A pandemia, o próprio nome já diz, é a mesma crise de saúde pública, mas em caráter universal, em caráter global. O que nós tivemos foi claramente uma pandemia, ou seja, o que nós tivemos foi uma crise de saúde pública que transcendeu os limites dos territórios e exigiu maior capacidade de articulação dos organismos multilaterais. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, na pandemia, nós tivemos um fenômeno global e os Estados nacionais, de alguma maneira, tiveram uma enorme dificuldade, no primeiro momento, de se articular para enfrentar essa pandemia. O que nós vamos perceber, basicamente, é que esse enfrentamento foi de responsabilidade de um organismo multilateral, que foi a OMC, a Organização Mundial da Saúde. Não é? O que nós podemos perceber nesse sentido, não é? É que, de certo modo, a pandemia teve um caráter paradoxal. Esse paradoxo está no fato de que a pandemia gerou, não é? Ela foi uma incerteza, algo imprevisto, que nos igualou a todos, ricos e pobres, não é? Asiáticos e ocidentais, europeus e africanos. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, nos seus efeitos socioeconômicos, ela, de alguma forma, agravou ainda mais as desigualdades. Quer dizer, basta ver o número de desempregados da economia formal, basta ver o número de pessoas que caminhou para a descendência no corte de renda, caminhando para a miséria absoluta, para a pobreza absoluta, ou para a situação de miséria, e por aí vai. O que nós podemos perceber, num primeiro momento, é que quando a pandemia começou a correr o mundo inteiro a partir de março, ela atinge, basicamente, na Europa, os países que mais tinham sofrido aquelas políticas, vamos dizer, de políticas econômicas de inspiração liberal. Quando nós vamos olhar o que aconteceu com a Espanha, nós vamos olhar o que aconteceu com a Itália e o que aconteceu em Portugal, primeiramente com a Itália, depois com a Espanha, e agora está acontecendo com Portugal, são os países europeus que, depois da crise financeira de 2008, foram obrigados pela União Europeia, foram obrigados pelo Banco Mundial, foram obrigados pelo Fundo Monetário Internacional a aceitarem não é, os princípios de austeridade fiscal. O que nós vamos perceber com uma certa clareza, que os países que, de certo modo, tiveram um número maior de infectados e um número maior de mortos, eram justamente os países que aplicaram o receituário liberal, eram os países que estavam, de alguma forma, privatizando os seus sistemas de saúde, eram os países que estavam privatizando os serviços estratégicos, inclusive na área de saúde, não é? Os sistemas de saúde desses países estavam fragilizados pelas políticas de austeridade fiscal. Ao mesmo tempo, nós também vamos perceber que, enquanto os organismos multilaterais, a começar pela OMC, tiveram maior flexibilidade para enfrentar a pandemia, os Estados nacionais tiveram uma espécie de fracasso no primeiro momento. Houve uma espécie de dificuldade de diálogo entre os Estados nacionais, e com isso nós vamos perceber, principalmente nos países europeus, que as formas de inteligência compartilhada falharam. Quer dizer, as formas de inteligência, as formas de negociação falharam. Quer dizer, os Estados nacionais, num certo sentido, tiveram dificuldades para enfrentar uma pandemia, ou seja, uma crise de saúde pública que atravessava os limites do seu território, deveriam trabalhar na linha de um processo de diálogo e de comunicação,
e as formas de inteligência não funcionaram. E quem assumiu esse vazio que os Estados não conseguiram preencher foram os organismos multilaterais e foi a Organização Mundial do Comércio. Ao mesmo tempo, também, nós vamos perceber um outro problema que, de certo modo, vai ser extremamente grave. Quando a crise começa, nós vamos perceber claramente que a economia vinha num processo de globalização acelerada. E nesse processo de globalização acelerada, nós tínhamos percebido claramente algo que vinha ali no final do século XX para o começo do século XXI. Esse processo é o que a gente costuma chamar de um processo de relocalização industrial. Na sociologia do direito americano, a gente chama isso de walmartização da produção industrial. Traduzindo, o que quer dizer isso? O processo de relocalização industrial é quando os grandes conglomerados mundiais trocam uma fábrica de um lugar para outro lugar. O que nós vamos perceber é que o acirramento das disputas comerciais numa economia globalizada levou as grandes empresas mundiais a fecharem as suas fábricas intensivas de mão de obra e de tecnologia leve no Ocidente, ou seja, fábricas situadas em países democráticos, e essas democracias geraram direito do trabalho, essas democracias geraram direitos previdenciários, essas democracias geraram direitos sociais, essas democracias geraram justiça do trabalho, essas democracias geraram sindicatos fortes e dissídios coletivos bastante duros para as empresas, e transferiram essas mesmas fábricas, essas plantas industriais, para países asiáticos, principalmente países como a China, principalmente países como o Vietnã, países que são, de certo modo, ditatoriais. E essas ditaduras não têm direito do trabalho, essas ditaduras não têm direitos previdenciários, essas ditaduras não têm direitos sociais, essas ditaduras não têm justiça social. O que nós vamos perceber foi uma transferência maciça de plantas industriais, de empresas mundiais do Ocidente para a Ásia. E essa transferência se dá em busca daquilo que nós chamamos de vantagens comparativas. Quer dizer, na hora de se fazer o cálculo de quanto custa fazer uma máscara, ou quanto custa fazer um equipamento de respiração artificial no Ocidente, e o quanto custa fazer esse mesmo tipo de equipamento na China, fica absolutamente evidente que é muito mais barato se fazer esse produto na China do que se fazer esse produto no Ocidente. O que nós vamos perceber é que essa economia globalizada, esses estados que eram dirigidos por políticas de austeridade fiscal e essas empresas que trabalharam com a ideia de que essa economia de mercado era uma economia globalizada, era uma economia mundo, quer dizer, era um só mercado, um mercado mundial, não era mais aqueles mercados diferidos em função do poder aquisitivo das suas respectivas populações, quer dizer, o mundo é visto pelas empresas mundiais como um só mercado. O que nós podemos perceber é que elas caíram numa armadilha. Qual foi a armadilha? A armadilha foi o fato de que o Ocidente, através das suas empresas mundiais, de alguma maneira foi concentrando na China toda a fabricação de bens intermediários de tecnologia leve, onde o custo de produção, pela ausência de direitos do trabalho e pelo salário médio muito mais baixo, até porque muitas vezes o salário é um salário vindo de um trabalho semi-escravizado, de certo modo, fez com que a China monopolizasse, num determinado momento, todos os equipamentos de saúde, todos os equipamentos médicos hospitalares. Como a China foi o primeiro país a ser atingido pela pandemia, o que é que ela fez? Em vez de exportar e cumprir os seus contratos de exportação de produtos hospitalares, ela basicamente transformou aquilo em mercado cativo dela própria para enfrentar a pandemia. E do dia para a noite, o que nós podemos perceber é que o fornecimento de suprimentos médicos e de equipamentos hospitalares para os Estados Unidos, para a América Latina, para a Europa, de um modo geral, tudo isso ficou suspenso. Mesmo aqui, que nós vamos olhar, a Embraer ficou parada durante um bom tempo, porque toda a lógica industrial do parque industrial chinês foi voltada para a pandemia. E a Embraer não tinha suprimentos vindos da China para poder, num determinado momento, dar continuidade à montagem de aviões. Ou seja, o que nós vamos perceber é que a pandemia fez com que as grandes empresas e os organismos multilaterais percebessem primeiro, o primeiro problema, que foi a armadilha em que eles caíram. Quando nós tínhamos tempos normais, sem pandemia, o fornecimento de equipamentos e suprimentos chineses para a economia ocidental a baixo preço, na área de tecnologia leve e fábricas intensivas de mão de obra funcionou. Quando nós tivemos a pandemia, a economia ocidental travou.
Na hora em que a economia ocidental travou, a China ficou ela própria consumindo os produtos que ela exportava, o Ocidente ficou sem continuidade do ponto de vista do fornecimento desses suprimentos. Nós tivemos, portanto, um atraso do Ocidente no combate à pandemia. Nós tivemos estragos econômicos brutais na economia europeia, na economia latino-americana, na economia norte-americana. Tivemos um avanço brutal do desemprego causado pelas políticas de isolamento e tivemos, não é, além do desemprego conjuntural, nós tivemos também a questão do avanço da pobreza, principalmente a pobreza absoluta, ou seja, a miséria. Quer dizer, nesse momento, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que os organismos multilaterais agiram com maior rapidez e eficiência do que os Estados nacionais. E quando nós olhamos os Estados nacionais, quais são os Estados que mais deram certo? Quais são os Estados que conseguiram, num primeiro momento, superar as dificuldades iniciais? Há uma pesquisa que foi feita pela Nature Human Behavior, que foi feita por um grupo de pesquisadores da New York University e da Stanford University. Essa pesquisa vai mostrar que os estados que, de certo modo, conseguiram compensar as suas falhas iniciais foram os estados que souberam ter políticas nacionais de articulação dos governos estaduais, que, por sua vez, não é, souberam articular a atuação dos governos locais. Em outras palavras, essa pesquisa mostra, ela não usa o termo federativo, mas essa pesquisa mostra que nas estruturas federativas em que a União conseguiu articular uma política nacional envolvendo os estados, os governos estaduais, e os governos estaduais compreenderam que o combate à pandemia era mais eficiente a partir das prefeituras, ou seja, nós tivemos de fazer uma articulação nacional dos governos estaduais, e cada governo estadual teve de fazer uma articulação dos governos locais situados no limite dos seus estados, não é? Isso funcionou muito bem. Países como o Brasil e países como os Estados Unidos, liderados por populistas autoritários e negacionistas da ciência, basicamente tentaram, num primeiro momento, transformar a pandemia numa forma de intervir nos municípios, de intervir nos governos estaduais, e foram impedidos de fazê-lo pelos seus tribunais, pelas suas cortes supremas. E, com isso, eles, numa atitude insensata, não é, abriram mão de uma coordenação nacional, o que permitiu que cada estado adotasse uma política, e nem sempre essas políticas, por exemplo, no Brasil, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Amazonas, nem sempre essas políticas se harmonizavam. Em outras palavras, o que nós vamos perceber é que, pelo menos no primeiro momento, estas pesquisas revelam que os estados nacionais, de um modo geral, saíram atrasados. E os estados que saíram atrasados, mas conseguiram compensar esse atraso, são os estados que tiveram capacidade de articular governos estaduais que articularam as prefeituras, e esses estados também souberam se entender com a Organização Mundial do Comércio. Nesse sentido, os estados que negaram a ciência, que negaram a articulação com os estados e os territórios, e, de certo modo, se rebelaram contra as orientações da Organização Mundial de Saúde, esses estados, de certo modo, acabaram sendo ineficientes, continuam sendo ineficientes. Basta ver o que está acontecendo no Brasil, em que se descobriu nesta semana a questão de que nós temos kits que estão vencendo e esses kits não foram utilizados. E não nos esqueçamos que nós temos no Ministério da Saúde um não médico, um sujeito especializado em intendência, e agora fica, de certo modo, claro que se ele fosse, de fato, competente em matéria de intendência, pelo menos esse material teria sido distribuído. O que eu quero dizer, em outras palavras, não é? É que nós vamos ter agora esse embate. Os estados nacionais vão conseguir voltar a se afirmar e, de certo modo, vão conseguir buscar uma certa autonomia, a sua soberania, diante do capital globalizado, diante dos mercados globalizados, diante das empresas mundiais, ou, passada a pandemia, nós vamos voltar novamente para a questão da globalização, para o enfraquecimento dos estados nacionais, ou seja, nós vamos ter mais do mesmo, não é? Neste momento, o que nós estamos percebendo é que nós estamos numa certa situação de indefinição. Essa situação de indefinição é uma situação que, de certo modo, tem essa tensão, esses dois polos. Quais são os polos? Entre 1980 até 2018 e depois de 2019 até 2020, prevaleceu a vontade política dos organismos multilaterais, prevaleceu a vontade política do sistema financeiro mundial e dos mercados mundiais. Em 2018, houve, não é, na crise financeira, a necessidade dos bancos centrais, dos estados nacionais, de maior intervenção. Naquele momento, os estados nacionais
detiveram um pouquinho o avanço da globalização econômica. Mas, passada a crise financeira, nós vamos perceber que os organismos multilaterais tiveram maior resiliência, os mercados mundiais tiveram maior resiliência e enquadraram novamente os estados nacionais. E agora nós estamos vivendo novamente o mesmo dilema do sistema financeiro. Hoje se exige estados nacionais mais ativos para dar o combate local, para dar o combate estadual, para dar o combate nacional à pandemia. Mas será que, vinda a vacina e passada a pandemia, os estados nacionais vão continuar conseguindo intervir nas suas sociedades, ou como em 2018 para 2019, eles vão tender num processo de refluxo, eles vão voltar, de certo modo, a se tornarem mais fracos do ponto de vista da intervenção nos seus próprios estados, e a política mundial, através dos organismos multilaterais, é que vai prevalecer. Se nós olharmos a história da última década, nós vamos perceber que a resposta é muito mais plausível, no sentido de que os estados nacionais vão refluir, e com isso nós vamos ter o avanço novamente dos organismos multilaterais, do que o inverso. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que tudo indica que, passada a pandemia, chegando no ano que vem, a vacina, nós teremos o que aconteceu em 2008 com a crise financeira. Ou seja, nós vamos voltar novamente a políticas de austeridade fiscal, políticas impostas para os estados pelos organismos multilaterais, os estados sendo obrigados a privatizarem empresas estatais e serviços públicos, e os critérios de remuneração pelos serviços públicos privatizados são critérios de remuneração dos acionistas e não tarifas sociais, e com isso nós vamos voltar novamente àquela continuidade de uma economia mais globalizada e de mudança no perfil funcional do direito positivo e da autonomia dos estados nacionais. Traduzindo e colocando isso em termos mais claros para vocês, o que eu quero dizer é que a tendência que nós temos nesse momento é de caminhar na linha de 9 princípios, 8 a 9 princípios. O primeiro desses princípios, nós já estamos assistindo isso nos últimos 40 anos, e acho que isso vai tender, passada a crise, chegada a vacina, isso vai tender a crescer, é um processo de deslocamento da produção legislativa, um processo de deslocamento da produção do direito para instâncias não legislativas. Nós já estamos verificando isso, não é? Vejam, o que nós estamos percebendo cada vez mais é uma tendência, não é, da equipe econômica, isso no Brasil é muito claro no atual governo, mas essa é uma tendência que nós vimos com o Trump, essa é uma tendência que nós vimos com o Boris Johnson, essa é uma tendência que nós vimos com o Macri, essa é uma tendência que nós vimos com o governo, mesmo o governo socialista do Antônio Costa, que é o primeiro-ministro de Portugal. É a tendência de se retirar, não é, parte da produção jurídica de um debate cristalino, de um debate transparente. A ideia, basicamente, é dizer que, como a política econômica é cada vez mais sofisticada, é cada vez mais técnica, e o povo não tem capacidade de entender as tecnicalidades de uma política econômica, o povo pode ser, de certo modo, enganado por demagogos e por populistas. Então, a ideia é tirar da democracia, tirar do debate transparente, do debate cristalino, e tornar o debate cada vez mais fechado em sistemas de peritagem, em sistemas de técnicos, à produção legislativa. Isso, por exemplo, foi iniciado no Brasil com a criação, nessa configuração nova, do Conselho de Política Monetária. Ele não tem reuniões abertas, as reuniões são fechadas, só tem gente com uma formação em economia, e eles emitem uma ata escrita por economistas para serem lidas por economistas de banco, ou economistas de grandes empresas, ou secretários da Fazenda. Quer dizer, essa é a ideia. Retirar da deliberação pública, retirar do debate público, retirar da democracia e transferir para sistemas de peritagem, para conselhos opacos, a produção daquilo que é mais sofisticado, daquilo que é mais técnico no campo do direito, principalmente em matéria de direito tributário, principalmente em matéria de direito financeiro e coisas do gênero. Então, a primeira tendência que nós já vínhamos assistindo, e acho que ela vai se manter, é uma tendência de deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. Isso é um processo de esvaziamento do legislativo. Eu costumo muito chamar a atenção dos meus alunos para o fato de que, quando jornalista, porque eu sou jornalista, mas há muito tempo atrás, quando eu ainda era repórter e frequentava Brasília,
eu via um Congresso com um capital humano maior do que ele tem hoje. Hoje, o que nós temos é o que eu chamo de um fenômeno tiririca, não é? Ou seja, é um Congresso esvaziado, um Congresso com políticos muito fracos, e quando nós olhamos o Congresso de 20, 30, 40 anos atrás, ou até mais, mas o meu horizonte é um Congresso, a primeira vez que eu estive no Congresso como repórter foi em 1970, portanto, há 50 anos, o Congresso tinha um peso maior, os deputados e senadores tinham um perfil intelectual, uma formação econômica, uma representação política, um sentido de legitimidade maior do que nós temos hoje. Não é? Hoje nós temos essas coisas que nós chamamos de centrão e coisas do gênero. Isso significa claramente um fenômeno de empobrecimento do parlamento. Ele não desaparece, mas ele, de alguma maneira, perde prestígio com essa tendência de deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. A segunda tendência está atrelada à primeira tendência. Na medida em que existe, na primeira tendência, um deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas, a segunda tendência revela que vai haver uma substituição dos mecanismos deliberativos por sistemas de especialistas, por aquilo que na ciência política nós chamamos de comunidades epistêmicas ou sistemas de peritagem. Em outras palavras, nós vamos começar a perceber claramente o quê? Nós vamos começar a perceber que não são mais parlamentares que vão discutir projetos de lei. Eles vão receber ou medidas provisórias ou PECs, vão ganhar, através do presidencialismo de coalizão, a possibilidade de indicar membros para ministérios e administração pública, e, em troca, eles aprovam de uma maneira rigorosamente fechada, sem alterar uma única vírgula, as medidas provisórias feitas por sistemas de peritagem, as PECs feitas por escritórios de advocacia, por interesse de certos grupos sociais, por interesses de certos grupos da própria administração pública. Uma das coisas que a Operação Lava Jato mostrou, por exemplo, foi como a Odebrecht e outras empresas, não é? Negociavam medidas provisórias, a aprovação de medidas provisórias ou de PECs ou de projetos de lei, sem que o Congresso não mexesse uma única linha, mas o projeto era aprovado pelo Congresso. Não é? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vamos começar a perceber essa tendência de elaboração de projetos de lei ordinária, de lei extraordinária, de medidas provisórias, de projetos de propostas de emenda constitucional, sendo elaboradas por sistemas de peritagem, por centros de especialistas, pela área jurídica de uma confederação empresarial e coisas do gênero. Eu participei durante 5 ou 6 anos do programa da Globo chamado Painel, que era claramente um programa formado por especialistas. É difícil fazer um cálculo, mas quando a gente vê, eu fui um dos que mais participou desse programa, nós mais ou menos ali fazendo uma espécie de um estudo muito singelo, não é? Não foi nada do pessoal do programa, nós que participávamos, nós vimos que a maior parte dos participantes tinha, no mínimo, título de doutorado, ou no Brasil, ou doutorado obtido nos Estados Unidos ou na Europa. Basicamente, o programa Painel era um programa de, vamos dizer, o que nós podemos chamar de um sistema epistêmico, não é? Não era qualquer um que podia falar a qualquer hora, qualquer afirmação, qualquer coisa a respeito de uma política social ou econômica. Era um programa de especialistas para especialistas. Era um programa muito interessante, era um programa de grande respeitabilidade. Eu me lembro que fui parado um dia em Lisboa, às 5h30 da manhã, descendo do aeroporto para pegar um trem, para dar uma aula, dali a 3 horas, na Universidade de Évora, quando veio uma senhora me complementar pelo que eu havia dito no programa anterior de um domingo. Ela é portuguesa, me assistia aqui no Brasil. E ela era economista. O que eu quero dizer, basicamente, é exatamente isso. Os sistemas de peritagem são sistemas acadêmicos. Mesmo nas audiências públicas, se vocês prestarem atenção, as atuais audiências públicas do Senado e as audiências públicas do Supremo, cada vez mais são compartilhadas, cada vez mais são protagonizadas por especialistas. Eu me lembro muito do advogado Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo, atuando em nome de uma série de movimentos sociais nas audiências públicas. E eu me lembro de uma das pessoas que me dizia o seguinte: ele fala melhor, ele tem o domínio técnico, ele tem o conhecimento jurídico, nós não temos o que falar na audiência pública. Isso mostra claramente uma certa perversão. A audiência pública foi criada exatamente para permitir que todos nós tivéssemos acesso nas grandes discussões jurídicas brasileiras. E no momento em que vocês têm os movimentos sociais chamando advogados, engenheiros e médicos para discutir questões fundamentais como o aborto, pesquisa com célula-tronco, mais uma vez nós olhamos essa segunda tendência, a substituição dos mecanismos deliberativos
para sistemas de peritagem, para especialistas, para comunidades epistêmicas, ou seja, para o conhecimento especializado e não o conhecimento do homem comum. Da mesma maneira que os dois primeiros pontos estão imbricados, o terceiro ponto também está imbricado. O que nós vamos começar é perceber também um terceiro deslocamento. Não é? O primeiro deslocamento é o deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas. O segundo deslocamento é a substituição de mecanismos deliberativos por sistemas de peritagem. O terceiro deslocamento é o deslocamento da titularidade dos parlamentos nacionais para os organismos multilaterais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a Organização Mundial do Comércio, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico e o Banco Mundial começaram a avocar para si a responsabilidade de formular minutas de projetos de lei e a negociar a implantação dessas minutas, a importação dessas minutas, melhor dizendo, em troca de abertura de linhas de crédito, em troca de abertura de linhas de fontes de inovação tecnológica e em troca de nichos de novos mercados para determinados países, não é? Que esses países importassem e nacionalizassem essa legislação. Traduzindo, não é? Vejam, por exemplo, aqui o Jornal Valor, na semana passada, mostrou uma resposta da Ordem dos Advogados do Brasil no que se refere a uma consulta do Departamento de Promoção de Indústria e Serviços do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que a OCDE está pedindo a abertura do mercado brasileiro de serviços legais. Essa é uma demanda que já consta da OMC há pelo menos 25 anos. Essa abertura do mercado de serviços legais se deu já em vários países da Europa e, ao mesmo tempo, se deu também no Japão. A ideia é exatamente essa, quer dizer, internacionalizar o direito, de certo modo, universalizar em diferentes países, principalmente a legislação que é fundamental para a viabilização dos negócios econômicos, para a viabilização das importações e exportações, ou seja, direito tributário, direito econômico, direito societário, direito corporativo, direito do antidumping, direito da regulação econômica e coisas desse tipo. E com isso o que nós teríamos seria cada vez mais a presença de entidades intergovernamentais legislando para os governos. Quer dizer, os governos vão continuar, os estados nacionais vão continuar, mas vão continuar esvaziando parte da sua soberania substantiva, vão perder parte da sua soberania, vão, de certo modo, não é, importar as legislações, entregar essa legislação importada para o Congresso referendar, e isso vai, de certo modo, sendo acelerado. Todo o nosso direito penal econômico hoje foi criado a partir das minutas da OCDE. Dentro da OCDE, em Paris, foi criado um grupo informal chamado Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro. Entre 1980 e 1985, eles redigiram uma minuta de direito penal econômico internacional. O Brasil, que não faz parte da OCDE, em 1998 e 90, o governo Fernando Henrique, o Ministério da Justiça se comprometeu com a OCDE a importar aquela minuta, conseguiu que o Congresso aprovasse aquela minuta e, com base no direito penal econômico que foi feito pela OCDE, é que a Lava Jato foi, o juiz Sérgio Moro pôde, na Lava Jato de Curitiba, fazer aquelas condenações. Nós vamos perceber claramente isso. Um terceiro deslocamento é o deslocamento da titularidade do parlamento para sistemas intergovernamentais. E, com isso, nós vamos perceber uma quarta tendência. Qual é a quarta tendência? Elas estão todas imbricadas. É que vão começar a surgir novos atores instituintes, novos atores constituintes, novos legisladores. Esses novos legisladores são os organismos multilaterais. Quer dizer, hoje, não é? Eu percebo claramente que a agenda dos organismos multilaterais me permite identificar o que vem bater no Brasil daqui a 1 a 2 anos. Quer dizer, quem mexe com sociologia jurídica, mais ou menos já sabe que, se quiser saber o que o Congresso vai estar discutindo daqui a 1 a 2 anos, é tentar ver qual é a pauta dos organismos multilaterais. Não é? Nós vamos começar, portanto, a perceber exatamente isso. Há uma nova fonte substantiva de direito. Há novos agentes jurídicos, novos agentes constituintes de direito. São os organismos multilaterais, são os organismos supranacionais. E também são as organizações não governamentais mundiais. Elas também vão interferindo, elas também vão negociando, elas também vão pressionando, em nome de movimentos sociais transnacionais, com os organismos multilaterais, concessões em matérias de direitos. Eu comecei a perceber isso com uma certa clareza em 2000, mais ou menos, quando comecei a orientar 2 teses de 2 antigas alunas minhas de iniciação científica,
e que trabalharam com uma visão sociológica do direito internacional público. E uma dessas teses, da professora Michele Raton Sanches, que hoje é professora de Direito Internacional Público e de Sociologia Jurídica da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e trabalhou durante algum tempo em Genebra com a Vera Torstensen, que era uma especialista em comércio exterior da Embaixada Brasileira em Genebra, das entidades em Genebra e junto à OMC, e ela foi estudar exatamente a conferência, as rodadas de Cancún da Organização Mundial do Comércio. E numa das vezes em que ela foi à rodada de Cancún, ela percebeu que o Greenpeace e o Oxfam, principalmente o Greenpeace, foi aceito, num primeiro momento, com status de observador. Ou seja, aquilo que seria uma reunião com representantes de países, tinha, além dos representantes de países, sentado ali, sem poder abrir a boca, o pessoal do Greenpeace. 2 anos depois, na outra rodada de Cancún, o Greenpeace foi aceito não mais como observador, mas como interlocutor. Ou seja, podia abrir a boca, podia falar, podia apresentar ideias, podia justificar, não tinha direito de voto. Mas o Greenpeace começou a influenciar o debate, a pautar o debate da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, o que nós vamos começar a perceber que é a existência, não é, de novas formas de atuação política, de novos atores políticos, em detrimento dos partidos tradicionais, em detrimento dos sindicatos trabalhistas tradicionais e coisas do gênero. Um quinto ponto é a exaustão funcional das categorias jurídicas. Traduzindo, o que eu quero dizer? Nós estamos querendo dizer, de certo modo, é que a partir da crise financeira de 2008 e a partir da crise de saúde pública com a pandemia de 2020, nós entramos em tempos anormais, em tempos com uma enorme velocidade, em tempos com uma enorme presença de incertezas. Qual é a diferença entre incerteza e risco? Risco é aquilo que, quando nós olhamos para o passado, nós podemos mensurar, podemos estudar o que aconteceu e tomar providências para aquilo que não se repita, não é? Para que aquilo não se repita. Na incerteza, não, nós não temos experiência, não sabemos o que pode acontecer, sabemos que pode acontecer alguma coisa que nós não conhecemos. O que eu quero dizer é que, no momento em que nós vivemos tempos de incertezas, tempos anormais, essa distinção entre incerteza e risco é de um economista americano clássico chamado Frank Knight. Ele vai dizer exatamente isso: o mundo de incerteza é um mundo de anormalidade, o mundo de risco é um mundo de normalidade. Quer dizer, eu como historiador ou como sociólogo do direito que gosta de história, posso fazer uma avaliação, por exemplo, de como é que as escolas voltaram, como é que os alunos voltaram à escola depois da gripe espanhola. Como é que isso ocorreu na Europa? Como é que isso ocorreu nos Estados Unidos? Como é que isso ocorreu numa Europa mais calvinista ou luterana? Como é que isso ocorreu numa Europa mais católica? A partir daí eu estudo aquilo, mapeio aquilo e posso utilizar isso numa política para o retorno às aulas na Secretaria Estadual de Educação. Isso é risco, não é? Risco de análise de risco conjuntural é assim que se faz. Com a incerteza, não. A incerteza, eu sei que pode acontecer alguma coisa distópica, que pode romper as estruturas vigentes, não é? Vejam, eu sabia a possibilidade de riscos atômicos, mas Chernobyl trouxe algo que nós não esperávamos. Isso é uma incerteza, não é? O que eu quero dizer é que tempos de incerteza são tempos anormais. E quando nós olhamos a teoria do direito, quando nós olhamos a nossa formação jurídica, quando nós olhamos o que aprendemos em introdução ao direito, o que aprendemos em teoria do Estado, o que aprendemos em teoria geral do direito civil, teoria geral do direito público, basicamente são categorias para tempos normais. Ou seja, como é que nós podemos lidar em tempos anormais com conceitos jurídicos feitos para tempos normais? Não sei se eu estou sendo claro. O que eu estou querendo dizer é que, num determinado momento, o nosso ferramental jurídico é pobre demais para dar conta de problemas grandes demais. É essa a questão que eu chamo a atenção de vocês. Está havendo, nesse momento, uma exaustão da teoria do direito. A teoria do direito, os teóricos do direito não estão conseguindo repor novos conceitos no debate jurídico. Nós não estamos, eu dirijo esse departamento na USP, meu departamento é o departamento de teoria geral do direito, de filosofia do direito, de sociologia jurídica e de história do direito. Não é? Eu sou chefe pela 3ª vez nesse departamento, não é? Vou totalizar 6 anos como chefe em momentos intermitentes, não é? Basicamente, o que eu percebo agora é uma espécie de nos deem tempo, nos deem oxigênio. Quer dizer, nós não estamos conseguindo repensar essas categorias, tal a velocidade dos acontecimentos, tal a nossa incapacidade de prever ou de avaliar as incertezas. Ou seja, está havendo uma espécie de exaustão funcional da teoria do direito.
As categorias que nós temos para pensar o direito não necessariamente dão conta dos problemas que nós estamos vivendo na sociedade marcada pela pandemia hoje e marcada pela crise financeira de 2018. Isso está exigindo, vamos dizer, introduzindo a exigência de um novo tipo de direito, de uma nova maneira de pensar o direito. Basicamente, o que eu quero dizer, isso está exigindo que nós tenhamos cada vez mais aquilo que se convencionou chamar de novos domínios transversais e transdisciplinares do conhecimento jurídico. Que significa um domínio transversal, não é? Significa claramente que eu não posso mais trabalhar com os modelos normativistas tradicionais, eu não posso mais trabalhar com um autor como Kelsen, apenas e tão somente como Kelsen, que pensa o direito pelo direito, que pensa o direito pelos seus aspectos lógico-formais. Eu tenho de repensar o direito na sua interface com as demais ciências. Eu tenho de caminhar para uma linha de um conhecimento interdisciplinar, como eu disse para vocês na primeira aula. Eu não posso mais trabalhar com uma ideia de um conhecimento jurídico monodisciplinar. Vejam, Harvard enfrentou um problema dramático alguns anos atrás. Diante da consciência de que haveria necessidade desses novos domínios transversais e transdisciplinares de direito, Harvard entrou numa crise em que ela não sabia, a universidade não sabia mais eleger quais eram as matérias obrigatórias no curso de Direito e quais eram as matérias optativas. Num determinado momento, eles não sabiam acompanhar a evolução dos acontecimentos e as incertezas e não sabiam o que seria prioritário e o que seria eletivo e especialização. E deixaram para todos os seus alunos a responsabilidade de escolher. Acabaram com a distinção entre eletivas e obrigatórias e deixaram só que todas as disciplinas fossem eletivas conforme a vontade dos seus alunos. A Pennsylvania University, que faz parte das top 10, fechou o seu curso tradicional de Direito e abriu 3 cursos: Direito e Economia, Direito e Engenharia e Direito e Medicina. Ou seja, se vocês perceberem, eram cursos transversais. Quem estuda Medicina vai estudar a bioética, a bioquímica e o Direito. Quem estuda Economia vai estudar Administração de Empresa, Mercado, Juro, Capital, Moeda e Direito. Quem estuda Engenharia vai estudar Tecnologia e Direito. Ou seja, essa foi a ideia. A crise do petróleo gerou um problema novo para o qual, por exemplo, os escritórios americanos não estavam preparados. Quando acabou a crise do petróleo, várias empresas, inclusive empresas petrolíferas dos Estados Unidos, processaram os escritórios de advocacia americanos, acusando os escritórios americanos de não terem sabido antecipar a chegada do cartel dos países exportadores de petróleo que aumentariam o preço do óleo. Ou seja, as empresas americanas processaram por danos morais e materiais, pediram o ressarcimento dos seus prejuízos aos escritórios que as atendiam, alegando que eles não foram capazes de se antecipar não só à crise do petróleo, mas de se antecipar ao aumento do preço do barril com a chegada da OPEP. Quer dizer, isso mostra claramente o quê? Isso mostra que aquela estratégia dos escritórios americanos de esperar o conflito eclodir e, a partir daí, atender a sua clientela, defendendo o seu cliente num litígio judicial, portanto, uma visão retrospectiva, uma visão de passado. Eu espero o problema acontecer para depois ir ajudar a empresa a resolver aquele problema. Os grandes clientes, as grandes empresas passaram a pedir uma análise mais prospectiva, passaram a pedir uma análise de risco conjuntural, passaram a pedir que os escritórios de advocacia atuassem como radares, atuassem como sonares, tentando antecipar o que viria. Em vez de esperar a eclosão de um conflito, vamos tentar nos antecipar, identificar um conflito que está vindo e sair da rota daquele conflito, não é? Essa é uma visão que, de certo modo, vai fazer, por exemplo, alguns escritórios brasileiros começarem a montar um departamento de análise de risco conjuntural para, de certo modo, lidar com a questão exatamente do que pode acontecer. Eu não quero dar o nome de escritórios, mas os 3 ou 4 maiores escritórios, pelo menos nos 5 maiores escritórios, um deles ganhou dinheiro durante algum tempo, não com litigação, mas com consultoria. E o que alavancou a consultoria desse escritório foi exatamente um grupo de cientistas políticos que não tinha formação em direito, mas que começava a analisar a pauta da Confederação Nacional da Indústria, a pauta jurídica da Confederação Nacional do Comércio e da Agricultura, as relações que os bancos, através da FEBRABAN, tinham com o Congresso, Senado e Câmara, e com isso eles iam se antecipando a certos projetos e a certas decisões e coisas do gênero. Eu mesmo, durante muito tempo, trabalhei
num grande banco, montando para esse banco uma cultura de análise de risco conjuntural. Eu me lembro muito uma cena que eu vou passar para vocês meio reservadamente, mas que é muito interessante e, ao mesmo tempo, meio engraçada. Eu me lembro que foi em 2002. 2002 nós tivemos uma eleição presidencial em que, quando a eleição ocorreu, 3 ou 4 dias antes, o Datafolha já informalmente dispunha de uma pesquisa dizendo que o candidato Lula ganharia a eleição no domingo em cima do candidato Serra, não é? Mais ou menos, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, houve um almoço entre o presidente do Conselho de Administração do banco, do qual ele havia me convidado a ser consultor. Ele havia sido prefeito de São Paulo, ele havia sido ministro das Relações Exteriores, ele liderava o pacto de acionistas majoritários desse banco, e um jornalista da Folha de São Paulo, que por acaso foi do Estadão, eu conheci, trabalhamos juntos no Estadão. E era uma conversa em off, quer dizer, nada daquilo seria publicado. E esse banqueiro resolveu, era um almoço no próprio banco, ele resolveu ter uma testemunha, pediu que eu, como consultor dele, fosse a testemunha, até porque eu era amigo do jornalista. Éramos 3. E esse jornalista era um jornalista que dizia o tempo todo o seguinte: doutor fulano de tal, dentro de 3 dias, está aqui, eu estou trazendo para o senhor, em off, Lula está eleito presidente da República, e o senhor vai fazer o quê? Fugir do Brasil, vão tomar o seu banco, o senhor vai ficar com medo, que tipo de providência o senhor vai tomar? O senhor não tem medo do sapo barbudo? E aquele banqueiro, na altura de 2008, 2002, estava com seus 76 anos, ele morreu com 85, 78 anos, 79 anos, ele não é já bastante ao quebrado, ele ouvia absolutamente impassível, não é como se fosse um banqueiro suíço, e dizia: não, eu não vou fazer absolutamente nada, isso faz parte da democracia, eu sou democrata, eu tentei ser candidato a governador de São Paulo, não consegui, confiei na democracia, fui derrotado e respeito às regras do jogo. E a questão de 2 minutos depois voltou novamente: o senhor não tem medo do sapo barbudo? O senhor não tem medo do comunismo? O senhor não tem medo de que ele encampe o seu banco? E o tempo todo ele foi dizendo o seguinte: não, foi fazendo a mesma resposta. Até o momento em que esse jornalista, o jornalista eu dou o nome, é o Clóvis Rossi, não é? Colocou o talher à mesa e disse o seguinte: doutor fulano, eu não estou entendendo nada, está todo mundo apavorado com a vitória do Lula, e você não está, e o senhor não está apavorado com nada? Ele falou: não, você tem de entender que esse senhor que está ao seu lado, que é seu amigo, não é só jornalista, é professor da USP, eu sei, é Eduardo, sou eu. E ele trabalha aqui já há algum tempo montando para nós um sistema de análise de risco conjuntural. Ele fez uma série de cenários, os cenários que ele propiciou nos mostram que o Lula claramente poderia ganhar a eleição. Esse cenário que ele nos fez foi em junho, nós estamos aqui em outubro para novembro. Em agosto, nós tomamos todas as providências, transferimos as nossas reservas para determinadas atividades, optamos por nos tornar um banco multinacional com origem na América Latina, estamos negociando a compra de um banco uruguaio, de um banco chileno, e com isso nós vamos ganhar uma certa independência com relação ao Brasil. O resultado disso é que, se vier o cenário que você está mencionando, nós já estamos protegidos desde agosto, ou seja, o banco se antecipou. E aí ele disse o seguinte: está satisfeito? Mais uma vez, o Clóvis Rossi, o jornalista Clóvis Rossi, disse: o senhor não tem medo? O senhor não vai ficar vendo no Fantástico a apuração? Ele disse: eu sou velhinho, velhinho dorme cedo, velhinho toma sopinha e não vê Fantástico, vai para a cama. O que eu quero dizer é que, se não confirmar isso que você está dizendo, o governo vai fazer uma política econômica, mantendo a política econômica do Fernando Henrique. Se isso acontecer, nós podemos desmobilizar os nossos investimentos na compra desses bancos e voltar para o Brasil. E aí, se essa for a governabilidade que poderá ocorrer, nós ganharemos, não é, mercado, nós poderemos até comprar novos bancos, e aí eu poderia até colocar uma estátua do Lula na porta do meu banco, não é? Foi exatamente o que aconteceu. A política do Fernando Henrique foi mantida, esse banco conseguiu desmobilizar os seus investimentos, saiu da posição de segurança, comprou um banco que era o concorrente dele, que era o Unibanco, e se tornou o maior banco privado brasileiro em 2008, e tudo aquilo que naquela mesa foi dito acabou, de certo modo, acontecendo, não é? Ou seja, não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que houve, num determinado momento, na decisão de um sistema financeiro, a possibilidade de conjugar análise política com análise jurídica, com contratos que blindavam, de certo modo, certas intervenções do Estado no sistema financeiro.
mas, ao mesmo tempo, dependendo da continuidade ou não da política econômica, isso também foi objeto de uma análise que eu fiz e que outras pessoas que eu contratei fizeram, e nós apostamos muito na possibilidade dessa continuidade. E foi exatamente o que deu. O Itaú cresceu assustadoramente, desculpem, aquele banco cresceu assustadoramente a ponto de comprar o Unibanco em seguida. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Hoje, os grandes escritórios espanhóis, os grandes escritórios portugueses, os grandes escritórios japoneses, os grandes escritórios brasileiros trabalham com risco análise de risco conjuntural. Nesse momento, inclusive, eu chamo a atenção de vocês para uma tensão entre a OAB, por um lado, que é quem nos permite dar esse curso, e, de outro lado, o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, o CESA. Durante muito tempo, a OAB foi criada em 1939, dentro de uma estratégia de Getúlio Vargas de diminuir a hostilidade do Largo São Francisco e da Faculdade Nacional de Direito contra a ditadura varguista. Ele percebeu claramente que, se ele cedesse a uma pretensão dos juristas dessas duas faculdades de criar uma corporação que a elite de juristas controlasse, disciplinando quem pode ser advogado, quem não pode ser advogado, qual é o currículo mínimo das faculdades de Direito, ele poderia neutralizar a pressão que teria, que vinha tendo dos advogados, dos professores de Direito. E, com isso, ele criou a OAB. Durante muitos anos, a OAB foi dominada por grandes juristas de universidades públicas. Mas depois, com a proliferação de faculdades de Direito, principalmente com a proliferação de universidades privadas, nós vamos percebendo claramente um distanciamento entre a elite e a base. A base mais corporativa era uma base integrada por advogados que vinham de faculdades privadas, de faculdades de universidades ou centros universitários. E a cúpula era formada pelas universidades públicas. Na pirâmide do serviço jurídico, nós percebemos que os advogados que vinham das universidades públicas iam para os grandes escritórios. E, a partir daí, começou a haver uma tensão entre uma advocacia, que é uma elite cosmopolita de negócios, e uma advocacia pública estruturante dentro da OAB, e aquela base corporativa, vamos dizer, que vinha das universidades privadas. Isso foi tensionando, até o momento em que os presidentes da OAB passaram a ser advogados formados em universidades privadas, e aqueles advogados dos grandes escritórios foram para o CESA, não é? Criaram o CESA, que é uma espécie de uma OABzinha disfarçada, não é? Nós vamos começar a perceber claramente essas tensões que eu estou mencionando a partir desse embate corporativo entre a OAB e o CESA. Por que o Adriano e o Dr. Jorge pediram para dar esse curso? Um pouco exatamente para tentar embalar vocês, mostrar para vocês a importância dessa discussão, não é? Outro ponto, não é? Além de tudo, nós vamos ter, com os domínios transversais e transdisciplinares do direito, a expansão da arbitragem, a expansão dos conselhos de ética corporativa. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os Estados não vão conseguir dar conta de todos os conflitos de uma sociedade complexa. Quanto mais complexa é uma sociedade, não é? E aí complexidade é no sentido sociológico da teoria dos sistemas. Complexidade é a tendência que um sistema tem de se subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados. Vejam, a sociedade brasileira é uma sociedade que se tornou complexa depois do Código de Defesa do Consumidor. O que é que aconteceu? A sociedade brasileira se subdividiu em subsistemas funcionalmente diferenciados. E aí veio o Código de Defesa do Direito do Consumidor. Imediatamente, a FEBRABAN pediu um Código de Defesa do Consumidor de Serviços Bancários. Os supermercados pediram um Código de Defesa do Consumidor dos supermercados. As agências de publicidade pediram um Código de Defesa do Consumidor e criaram o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O que nós vamos perceber é que, na medida em que a sociedade vai se subdividindo em subsistemas, é muito difícil para o direito dar conta, abranger, não é? Através de uma noção de código, de leis especiais, todos esses subsistemas. Cada subsistema tem uma especificidade. Vocês imaginaram se o direito tivesse de cobrir todas as especificidades de cada subsistema? Ele seria um direito tão grande, que ele seria como aquele mapa geográfico do conto do Jorge Luiz Borges, não é? Ele não seria um mapa, ele seria a própria Terra. Ou seja, tornou-se inviável para os códigos, tornou-se inviável ordenar a sociedade por um direito positivo que cuide de cada especificidade. O que faz o Estado? O Estado procura, num certo sentido, diminuir a intervenção do Estado na economia. E, com isso, ele gera uma situação de vazio, é tudo que ele quer. É uma situação pensada, é uma situação planejada. O Estado procura sair de cena
A hora em que ele sai de cena, ele só intervém em segurança, ele intervém em 2 ou 3 coisas importantes. O resto ele deixa livre, ele deixa no vazio. O que é que vai acontecer com esse vazio? Esse vazio vai ser preenchido. Esse vazio vai ser imediatamente preenchido pelas cadeias produtivas. Esse vazio vai ser preenchido pelas igrejas evangélicas ou pela Igreja Católica. Esse vazio vai ser preenchido pelas organizações comunitárias, pelos movimentos sociais, pelas organizações públicas não estatais. Ou seja, nós vamos perceber claramente a expansão da arbitragem e a expansão dos conselhos de ética corporativa. Essa expansão significa a menor presença do Estado na sociedade, a menor presença do direito na sociedade. Em outras palavras, o Estado vai balizar a sociedade, vai estabelecer o que nós chamamos, numa linguagem jurídica de direito administrativo moderna, os marcos regulatórios. Ele estabelece um marco regulatório, por exemplo, à minha direita, na área social, o marco regulatório à minha esquerda, sem ideologia. O marco aqui de natureza social, o marco aqui de natureza econômica. E tudo que estiver dentro dos 2 marcos é livre negociação para a sociedade. Essa é a mudança que o direito está sofrendo. Ou seja, tudo aquilo que estiver entre 2 marcos regulatórios é de livre negociação para a sociedade. Isso muda radicalmente a nossa maneira de pensar o direito. Isso vai fazer, por exemplo, que claramente nós temos de ter um novo direito administrativo, claramente nós temos de ter aquilo que se chamou de direito da regulação econômica, que é, na realidade, uma nova geração de direito administrativo, funde o direito administrativo com o direito econômico. Isso vai exigir dos civilistas, isso vai exigir dos advogados especializados em direito civil uma enorme criatividade, porque eles terão uma liberdade brutal para elaborar novos contratos. Quer dizer, eles terão de ser criativos, não estou usando inteligência, eles terão de ter informação interdisciplinar para serem criativos, para atender às necessidades específicas de cada subsetor específico da economia brasileira. Eu sou de uma geração em que os procuradores gerais do Estado se limitavam a dar pareceres e advogar para o Estado no judiciário. Não eram capazes de sentar com o secretário da Fazenda e com o secretário de Planejamento e pensar a formatação de uma política pública para o governo do Estado de São Paulo, para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Na quinta-feira passada, eu dei uma palestra para o Congresso Nacional dos Procuradores do Estado, de todo o Brasil e da Fazenda, mas principalmente procuradores do Estado, dizendo que o perfil deles mudou radicalmente. Não é? Da mesma maneira como nos bancos acontecia a mesma coisa. O jurídico dos bancos geralmente ficava no segundo escalão dos bancos. Não é? Quando eu comecei a estudar a área bancária do ponto de vista de uma sociologia do direito, eu percebi que lá atrás foi um homem chamado Santiago Dantas, que era um jurista fora da curva. Eu tenho, aliás, um artigo dizendo que ele é um jurista fora da curva. Ele foi capaz de perceber que, à medida em que o Brasil se industrializasse, nós teríamos uma sofisticação econômica que os advogados não estavam preparados para acompanhar. E ele, num certo sentido, ele era diretor, vice-presidente do Unibanco, antes de ser deputado e depois foi primeiro-ministro, e conseguiu fazer com que o departamento jurídico saísse de uma posição intermediária, assumisse o papel de um órgão de cúpula do banco e mandou todos os advogados fazerem um curso de PhD nos Estados Unidos. E, durante muito tempo, o jurídico do Unibanco foi um dos mais sofisticados jurídicos corporativos de todo o Brasil. Não é? Quando o Itaú comprou o Unibanco deu ao Itaú uma cultura jurídica que o Itaú não tinha. Não é? O Itaú tinha advogados tradicionais que só entravam quando o produto ia ser lançado estava pronto, e aí eles diziam, em 3 ou 4 linhas, isso é inconstitucional, ou isso é constitucional, isso pode dar bode, isso pode não dar bode. Hoje não, hoje eles são obrigados a sentar com um especialista em ciência atuarial, com um tecnólogo, com um economista, com um especialista em mercado, ou seja, ele tem de falar a linguagem das demais áreas do conhecimento científico. É isso que eu estou dizendo. Nesse momento, nós vamos começar a perceber que o direito positivo continua, mas ele trabalha na possibilidade de estabelecer marcos regulatórios, e o que estiver dentro desses marcos regulatórios é livre negociação. Isso vai fazer com que eu tenha um trânsito do monismo jurídico para uma situação de pluralismo jurídico. Se vocês olharem, ontem saiu o lançamento oficial do curso de Direito do INSPER. Basicamente, uma parte significativa dos professores do INSPER é de alunos meus, não é? De antigos alunos meus. Ontem, quando o INSPER estava sendo lançado, eu participava de uma banca de mestrado, o candidato tinha sido meu aluno e os 3 examinadores tinham sido meus alunos. Não é? Os três professores, um é professor do INSPER, outros 2 são da Fundação Getúlio Vargas, 2 são titulares. E todos me diziam exatamente o seguinte, era sobre profissão jurídica a tese, não é?
Quem não tiver hoje uma formação multidisciplinar não vai perceber que nós vivemos numa situação de pluralismo jurídico. Não vai perceber que nós vamos ter, se nós temos o direito positivo fixando 2 marcos regulatórios e liberando para a autorregulação o que estiver dentro, isso significa o retorno, por exemplo, do direito costumeiro. Isso significa a possibilidade de um direito autorregulado. Né? As empresas, quando criam esse código de ética, veja o que aconteceu com o Carrefour, não é? Ele disse que tinha um código de ética. Onde foi parar esse código de ética? Não é? Vejam, é isso que eu quero que vocês vejam. O que aconteceu com o Carrefour na sexta-feira é claramente fruto de uma diretoria jurídica do Carrefour que não foi capaz de perceber a importância da autorregulação. Não é? Então, o que eu quero dizer é que no momento em que eu tenho essa situação de pluralismo jurídico, eu vou começar a perceber que o marco regulatório está aqui, o marco regulatório está aqui, eu tenho a chamada lei quadro, ou seja, o quadro me dá a moldura, agora o que estiver dentro daquele quadro é livre negociação, não é? É soft law. E aí eu vou colocar dentro da soft law o direito positivo, que é o direito regulatório, o direito costumeiro, os nossos acordos, o direito técnico da produção. Eu trabalhei para um projeto da ONU em Moçambique. Quando eu fui contratado, a única coisa que eles me perguntaram é se eu sabia operar com Windows. Não é? Essa era a condição, é o direito técnico da produção. O direito técnico da integração regional, Mercosul, NAFTA, União Europeia. O direito internacional público. Ou seja, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, ao lado do direito positivo, dentro desses marcos, nós vamos tendo camadas de direitos. Nós vamos tendo sistemas jurídicos semi-autônomos. Eles não são autônomos. Eu não posso ultrapassar as margens dos marcos regulatórios. O que eu quero dizer, portanto, é que nós encaminhamos exatamente para uma situação de expansão da arbitragem, para uma situação de expansão dos conselhos de ética corporativa. Cada vez mais, o que nós estamos percebendo é a necessidade de identificar uma série de problemas que estão ocorrendo e que são fundamentais para a nossa atuação profissional. Basicamente, o que eu quero dizer é que nós, no campo do direito, fomos treinados a lidar com questões corriqueiras. Ainda hoje, no Largo São Francisco, e ainda hoje, em 99,99% das faculdades do Brasil, eu sou obrigado a ouvir dos meus alunos de Sociologia Jurídica que eles tiveram uma aula de Direito Civil, Sociologia Jurídica, segundo ano, e Filosofia do Direito, também dou aula de Filosofia do Direito, terceiro ano. Eles me disseram que no primeiro ano os professores de Direito Civil começaram dando um exemplo clássico do que é o Direito Civil, citando o conflito entre Caio e Tício. Caio comprou uma terra que era do lado de Tício, plantou uma bananeira, a bananeira cresceu, a macieira cresceu e um dos galhos invadiu o terreno de Tício. De quem é essa banana que nasceu lá? De quem é a maçã que nasceu lá? Esse é, vamos dizer, o exemplo mais elementar que eu aprendi direito em 1968 na Largo São Francisco. Né? E ele é dado hoje em 1972. Eu vou fazer praticamente 50 anos de formado dentro de 2 anos. O que eu estou querendo dizer? O que eu quero dizer é que o direito evoluiu. Esse tipo de conflito existe. É um conflito de massa. Mas hoje o que nós temos é ter um raciocínio para tentar entender quais são os novos conflitos que não são conflitos de massa e quais são os conflitos para os quais nós não dependeremos de computação. Os conflitos de massa podem ser resolvidos por computadores hoje. Há softwares, não é? A tese que eu examinei hoje era exatamente como é que fica a profissão jurídica depois da Revolução Industrial 4.0. Como é que fica, não é, a produção do advogado depois vamos dizer, dos softwares que estão sendo adotados, formulados na Índia e na China para resolver conflitos de massa. Quer dizer, a advocacia vai se dividir entre uma advocacia que, no fundo, são operadores de programas de software, que é o software que vai resolver os problemas, e aqueles que vão trabalhar dentro de uma visão de criatividade, lidando com essas questões mais na fronteira do conhecimento, nessas questões das fronteiras dos negócios, nessas questões mais difíceis que vão surgindo com a velocidade das transformações tecnológicas. Se nós não soubermos estabelecer as relações de causa e efeito, nós vamos ser naufragados. Vocês vejam, na minha idade, com essa barba que eu tenho, essa barba é por causa da minha neta, eu odeio essa barba, mas enfim. Meu sonho era ter uma neta que puxasse minha barba. E agora, com a pandemia, eu só posso vê-la, só desde que ela nasceu, vai fazer 1 ano, eu só a vi 3 meses a uma distância de 20 metros. Não é? Ou seja, ela não pôs a mão na minha barba ainda. Mas o que eu quero dizer é, este professor de vocês vai se completar 50 anos. Nesses 50 anos, eu pude perceber claramente os meus colegas de turma que foram se reinventando, eu fui percebendo claramente os meus colegas de turma que sentaram em cima do diploma e não cresceram,
eu também tenho aqueles colegas que não foram capazes de entender o que está acontecendo e perderam o mercado. Eu continuo cada vez mais sendo demandado exatamente para fazer diagnósticos escritórios que me disseram o seguinte: nós estamos em crise de identidade, para onde nós vamos? Não é? Qual é o setor que o senhor acha que nós devemos ganhar dinheiro? Isso não é uma pergunta fácil de responder e eu procuro mostrar para eles algo que eu vou apresentar a vocês. Basicamente, vocês têm de aprender a fazer uma relação de causa e efeito. Qual é essa relação de causa e efeito? O que é a mudança econômica? O que é a mudança social? O que é a mudança política? Qual é o impacto que isso vai ter na sua profissão? Qual é o impacto que isso vai ter no seu conhecimento? Eu vou dar 5 exemplos que se imbricam mais uma vez. Primeiro, nós temos 5 mudanças que são fundamentais a partir dessa tensão entre o mundo em 2008, na crise financeira, e agora o mundo pós-pandêmico, e aquele período de afirmação e resiliência da economia globalizada e estados fracos. Não é? O que é que nós vamos ter? Nós tivemos como fatores de mudança novas tecnologias de produção, novas formas de organização, novos padrões de concorrência, integração dos mercados em escala global e ampliação das relações comerciais cada vez mais entrelaçadas entre empresas matrizes, empresas filiais, franquias e terceirizadas. Não é? Então, vejam, eu tenho aí 5 fatores que causaram mudanças. Esses 5 fatores geraram efeitos, geraram consequências. Um jurista que não souber avaliar qual foi essas consequências não é jurista. Quer dizer, um advogado que não tiver a capacidade de avaliar essas consequências terá dificuldade de se manter profissionalmente no mercado. Não é? Então, vejam, eu tenho 5 mudanças. A primeira mudança, novas tecnologias de produção. Quais são as consequências que essas novas tecnologias de produção geraram? Geraram novas relações econômicas mundiais. E essas novas relações econômicas mundiais passaram a exigir novas formas de contratação. E, claro, nós estamos preparados, numa faculdade de Direito tradicional, para compreender essa passagem. Novas mudanças, novas tecnologias de produção, novas relações econômicas internacionais e novas formatações para essas novas relações econômicas internacionais. Que eu saiba, o INSPER ontem, eu não assisti, mas quando o INSPER anunciou, ele disse exatamente isso. Né? E aí depois eu soube, quando me contaram, né, e me disseram, olha, as pessoas que fizeram isso assistiram uma aula que você deve ter dado no passado. E eram meus antigos alunos. Né? Vejam, o INSPER disse, a nossa preocupação é formar exatamente pessoas que sejam capazes de atuar nesse nicho. Segundo, novas formas de organização. Novas formas de organização empresarial. Ainda hoje, os jornais trazem que o ministro da Fazenda quer reformar o Estado mais uma vez. Há 2 anos ele fala a mesma coisa. Novas formas de organização estatal. Quando eu identifico o fator mudança, novas formas de organização, na outra ponta da linha, isso vai gerar, como consequência, novas relações intergovernamentais. E nessas novas relações intergovernamentais vão surgir as questões das relações que nós temos tido no Brasil. Prefeituras com os estados, estados com União, União com prefeituras, no caso da volta para a escola, no caso do combate à coronavírus, ao mesmo tempo as relações dos estados com os organismos multilaterais. Ou seja, nós vamos ter arenas novas para atuar profissionalmente. Nós vamos ter de começar a perceber a necessidade de olhar o direito administrativo, de olhar o direito constitucional a partir da estrutura federativa do Brasil, por um lado, e, por outro lado, ter de entender o que é o direito internacional público e o que é o direito internacional privado. Olhem a dificuldade disso. São Paulo está abrindo escritórios de representação comercial, o Estado de São Paulo está abrindo escritórios de relação comercial de São Paulo com a China. Enquanto o governo brasileiro, quer dizer, a União, a qual pertence o governo do Estado de São Paulo, está brigando com a China. Quer dizer, é um delírio absoluto o atual governo nesse sentido. Mas, claramente, o governo de São Paulo está fazendo isso também dentro de uma estratégia de forçar o embate. Agora, o que eu vou ter do ponto de vista jurídico aí? Eu vou ter a necessidade de entender como é que uma unidade federativa, transcendendo a União, cria um escritório de representação comercial que pode assinar contratos que venham ter validade dentro de um Estado, mas não dentro da União. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Eu estou trazendo problemas que, possivelmente, muitos administrativistas têm dificuldade de entender. Terceiro, novos padrões de concorrência. Esses novos padrões de concorrência geram, como consequência, novas relações de força entre os grupos sociais. Vejam claramente que os demais supermercados estão calados, mas estão todos sorrindo com o que aconteceu com o Carrefour, não é? A agressividade do Carrefour comercial gerou o que aconteceu do ponto de vista social. E isso vai fazer com que vocês tenham aí os grupos sociais podendo marcar definitivamente com uma marca negativa de uma empresa não cidadã, o Carrefour, do ponto de vista mundial.
Quer dizer, isso vai exigir um processo brutal, mas enorme, de limpeza da marca, possivelmente até de troca dos nomes, e isso tudo vai exigir claramente o quê? Uma assessoria jurídica que os advogados com uma formação convencional não estão preparados para dar. Então, vejam, novos padrões de concorrência geram como consequência novas relações de força entre grupos sociais. Terá de ver, em algum momento, algum tipo de acordo. Surgirá a necessidade de acordos. E esses acordos serão feitos por empresas, fornecedores. Vejam que a Ambev já praticamente disse que terá problemas de relacionamento comercial com o Carrefour. Nós temos também organizações comunitárias, nós temos também movimentos de gênero e movimentos de cor que podem, num determinado momento, sentarem à mesa e negociar. Estamos preparados para essa negociação? Temos formação jurídica necessária para atuar nessa linha transdisciplinar? Quarta questão, integração dos mercados em escala global. Quais são as consequências? Isso gera novos horizontes de poder. 2 minutos atrás, eu mencionei novos atores instituintes, novas formas de atuação política transterritorial, novos horizontes de poder. Não é? Muitos de vocês vão trabalhar para bancos, grandes empresas, trabalhar para grandes supermercados e vão ter de negociar com novos grupos de poder. Quem são esses grupos de poder? Quem são esses anéis de poder? Quinto e último, ampliação das relações comerciais. A ampliação das relações comerciais vai exigir uma reforma jurídica dos Estados nacionais. Ainda hoje, o jornal Valor, por exemplo, não perde matéria, dá uma entrevista do Paulo Guedes, em que o Paulo Guedes discute claramente, né? Ele discute, essa entrevista está aqui, eu não sei onde eu botei, mas enfim, ela está aqui. Ele discute claramente que chegou a hora de começar a rever a lei de recuperação das empresas, novamente rever o Código de Defesa do Direito do Consumidor, está no Valor de hoje. Né? Ou seja, nós vamos começar a perceber a necessidade de reformas jurídicas. A consequência disso, para caminhar para o final, a consequência disso é de que, nesse momento em que nós nos encontramos, nós estamos percebendo claramente a existência, não é, de 2 tipos de direito. Um direito em declínio e um direito ascendente. Quer dizer, nós estamos percebendo com uma certa clareza que poderá, depois passada a pandemia, com a chegada da vacina, retomar o que aconteceu depois da crise financeira de 2008. Globalização continua, os Estados nacionais perdem parte da sua soberania, transferem parte da titularidade da iniciativa legislativa para os organismos multilaterais, transferem para a autorregulação parte das leis-quadro, os marcos regulatórios, para a sociedade, para as cadeias produtivas, para os conselhos empresariais, para as entidades comunitárias. E nós vamos tendo uma nova ordem jurídica mais plural, nós vamos tendo uma nova ordem jurídica mais, como é que eu poderia dizer, interdisciplinar, onde a nossa preocupação não é com o rigor lógico, formal, no encadeamento das normas, formando um sistema, como dizia Hans Kelsen, mas agora é como é que nós mantemos um equilíbrio desse sistema, que eu tenho aqui um marco regulatório, aqui eu tenho um marco regulatório, e dentro dos marcos regulatórios eu tenho vários subdireitos, eu tenho camadas, sistemas jurídicos semi-autônomos. Não é? Me vem muito a imagem daquele palhaço de circo. Na minha infância eram chineses que empinavam vários pratos, não é? Mas já, basicamente ele girava com 2 pratos aqui, e ele corria e girava 2 pratos aqui, e corria novamente. Mas se caísse um prato, aquilo caía, não é? Hoje nós temos claramente a sociologia europeia, basicamente a sociologia europeia alemã, a sociologia europeia e italiana do Instituto Universitário, trabalhando claramente no sentido de elaborar uma nova teoria do direito que se preocupe exatamente com esse equilíbrio dos marcos regulatórios e com esses diferentes ordenamentos jurídicos não necessariamente estatais que vocês têm dentro do marco regulatório. Então, com isso, o que nós temos é a emergência de um direito novo e a queda de um direito. O que é que está caindo? O que está caindo é aquela formação normativista, aquela formação legalista, aquela formação dogmática tradicional, que via o direito a partir de 4 premissas. Primeira premissa, a legalidade. A segunda premissa, a soberania. A terceira premissa, a exclusividade do direito positivo, uma visão monista do direito. E, por último, a ideia de que a relação governo-sociedade, Estado-sociedade, é uma relação piramidal. E é uma relação direta. O Estado está no vértice e o Estado comanda a sociedade que está na base. E há uma via de mão dupla. O Estado ordena o comportamento social, lidera a sociedade, dá ordens, não é? Comanda, subordina. Em troca, a sociedade acata a subordinação se os seus direitos individuais forem respeitados. É um movimento de via dupla. Com isso, nós vamos ter basicamente o quê? Os atores são os partidos políticos, os sindicatos
e os operadores jurídicos, advogados, juízes, promotores, defensores públicos e advocacia pública. O tempo é um tempo linear, é um tempo cronológico, é o tempo do processo civil. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Não é? E o espaço é o espaço territorial. É um espaço articulado por meio dos governos nacionais. Eu, durante algum tempo, tive como grande interlocutor um geógrafo chamado Milton Santos, que eu acho que todos vocês conhecem. Nós éramos muito amigos, chegamos, inclusive, a participar de experiências no Instituto, no International Institute for Sociology of Law. Não é? Era interessante um geógrafo e um sujeito formado em Sociologia do Direito. Eu tenho uma formação, uma pós-graduação em Sociologia, discutindo direito. Não é? Mas nós estávamos discutindo a relação tempo e espaço no direito. A velha concepção keynesiana, que é aquilo que nós aprendemos em qualquer faculdade de direito do Brasil, menos GV e agora menos WISP, é exatamente a ideia de legalidade, soberania, monismo e governo. Isso funciona nos limites de um território. Isso funciona nos limites das fronteiras de um território. E aí o tempo a noção de espaço é um espaço circunscrito aos territórios. E o tempo é o tempo linear. Esse modelo é o modelo que está em decadência. O modelo que está surgindo é esse modelo dos marcos regulatórios. Continua tendo Estado, mas o Estado se limita a estabelecer os marcos regulatórios e o que estiver dentro dos marcos, ele deixa para a sociedade. E o que ele deixa para a sociedade vai ter de se auto-organizar, vai ter de se autorregular. O que esse modelo procura mostrar é ele, Estado, não mais vai regular o cidadão. Ele, Estado, regula os marcos regulatórios. Dentro dos marcos regulatórios se estabelecem organizações intermediárias, organizações sociais. Organizações de empresas, organizações de escolas, organizações de antigos alunos, organizações comunitárias tipo Lions Club, Rotary Club, movimentos sociais de gênero, movimentos sociais de cor, movimentos sociais de afirmação de valores regionais. É o modelo americano, é o modelo que Tocqueville vai identificar na democracia da América. Não é? O que é que garante a estrutura da sociedade americana, apesar do presidente Trump, que felizmente não foi reeleito? São esses organismos intermediários. A estrutura americana é em cima, não do indivíduo, mas é em cima das organizações que esses indivíduos estudam, não é? É exatamente para esse rumo que nós estamos caminhando. Nós vamos ter um Estado que não tem intervenção direta no indivíduo. Ele vai fixar os marcos regulatórios, estimular que aquele vazio seja preenchido pelas organizações intermediárias e nós vamos ter de nos filiar às organizações intermediárias. Eu, obrigatoriamente, hoje sou obrigado, eu tenho o meu crachá da USP, não é? E tenho a minha carteira da Ordem dos Advogados. Sei lá, se um dia podem fechar a universidade, eu vou ter de aprender a advogar, não é? Vejam, eu sou um cidadão que tem, antes do meu título de eleitor e a minha cédula de identidade, crachá. Só para vocês terem uma ideia, houve uma vez um presidente da OAB lá em Brasília que me disse o seguinte: nós criamos aqui, é proibido a empresa exigir para você entrar nela, deixar a sua cédula de identidade e entregar um crachá. A cédula de identidade é um documento público. Você pode, sim, ser fotografado, mas não pode tomar a sua cédula em troca de um crachá. Agora, nós criamos, disse ele, lá em Brasília, um comitê, uma comissão, para canalizar o protesto contra as empresas que exigem a retenção da carteira de identidade para a pessoa subir na empresa. Só que na OAB, o comitê fica, sei lá, em terceiro ou quarto andar. E qual foi a nossa surpresa? Que nós descobrimos que a OAB estava exigindo reter a carteira de identidade e dava um crachá para a pessoa que ia denunciar uma empresa que retinha a carteira de identidade. Traduzindo, o que eu estou percebendo? Eu virei sujeito de uma organização, eu não virei sujeito da sociedade. A ideia de cidadania, que é a ideia que está por trás da ideia de teoria geral do direito, onde prevalece legalidade, soberania, monismo jurídico e governo, é uma ideia de uma sociedade de cidadãos. Cidadão pertence à civita. Ser cidadão é pertencer à cidade. Daí a ideia de uma sociedade cívica. Agora nós caminhamos para uma sociedade organizacional. O Obamacare, né, é claramente uma aposta nesse modelo de um direito que está surgindo. O Obamacare diz que ninguém pode ficar sem uma previdência. E cada organização tem de oferecer um plano de previdência. Não é? Ou seja, toda pessoa, por mais pobre que seja, tem de ser vinculada a uma organização, seja lá qual for. A ideia é forçar a nossa relação direta, não com o Estado, mas com a organização. O Estado tem uma relação com as organizações têm uma relação conosco. A relação entre Estado e cidadão é uma relação intermediada para uma organização. Isso é diferente do modelo que está em decadência. O modelo que está surgindo substitui legalidade por eficiência.
O modelo que está subindo substitui a ideia de soberania pela ideia de integração. O modelo que está subindo substitui a ideia de monismo pela ideia de pluralismo jurídico. O modelo que está subindo diminui a figura do governo e cria um governo que é forte para estabelecer os marcos, é forte para garantir a segurança. Mas ele vai trabalhar no resto com aquilo que a gente chama de governança. Deixa de ser um governo subordinador e passa a ser um governo coordenador. Deixa de ser um governo planejador e passa a ser um governo que deflagra aquilo que nós vamos chamar de contatos. Uma organização faz contato com a outra organização, que faz um contato com uma terceira organização. Na medida em que nós vamos fazendo contatos, nós vamos estabelecendo uma sociedade reticular. Nós vamos estabelecendo uma sociedade em redes. Nós vamos estabelecendo uma sociedade, não é, que é inteiramente marcada por redes sociais. Há um grande autor nesse sentido, chamado Manuel Castells, que discute isso com chamada a era das redes sociais, com muita clareza. Não é? O que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que as relações de espaço vão mudando. Em vez de trabalhar, como na dogmática jurídica, com um espaço territorial articulado pelos governos nacionais, nós vamos começar a trabalhar com espaços cada vez mais transterritoriais, articulados por meio de mercados globais. Isso muda a relação tempo-estado do direito. Traduzindo, nós vamos começar a perceber que o tempo da economia hoje é um tempo de comunicação online, não um tempo real. Por meio desse tablet, desse computador que eu tenho aqui, o tablet está aqui, por meio desse computador que está aqui, eu tenho um programa que me permite ver como é que está o funcionamento das bolsas, fechamento das bolsas asiáticas, como é que abriram com os fusos horários as bolsas europeias, como é que já daqui às 10 horas vai abrir a bolsa brasileira e às 11 vai abrir Nova York e não sei como é que abre Chicago. Não é? Na hora em que eu vou almoçar, eu já sei como é que está fechando a Europa, como é que o Brasil já está. Na hora em que eu venho e trabalho aqui e ligo à tarde para ter o noticiário, eu sei como é que está a economia mundial. Vejam, o que eu quero é que vocês percebam que nós temos um problema dramático, que à medida em que nós evoluímos para esse novo modelo de direito, ele é um modelo pensado para uma economia globalizada, que trabalha em tempo real, e o tempo real é estruturalmente incompatível com o tempo do Estado de Direito. O Estado de Direito precisa do devido processo legal. Não é? O devido processo legal admite um recurso, ele admite uma segunda instância, ele admite um segundo julgamento. E o que nós estamos percebendo é o tempo todo o Banco Mundial pedindo reforma do Código de Processo. É tanta reforma, é tanta pedido de reforma, que se nós fizermos essa reforma, nós perdemos as liberdades públicas, perdemos o devido processo legal. Não é? O que é que eu quero dizer? Há uma incompatibilidade entre o tempo da economia, que é muito mais rápido, com o tempo do direito. Não é? Então, nós temos aí hoje uma mudança na relação tempo e espaço. À medida em que evolui, com a abertura comercial, um modelo de eficiência econômica, de integração jurídica, de pluralismo jurídico, de governança, o espaço deixa de ser territorial e articulado pelos governos nacionais e passa a ser articulado pelos mercados globais. O tempo deixa de ser o tempo do devido processo legal, cronológico, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e passa a ser um tempo real. Isso desloca o espaço de resolução dos conflitos do judiciário para a arbitragem. E, ao mesmo tempo, nós vamos perceber a decadência dos partidos, a decadência dos sindicatos, a decadência de certas profissões jurídicas. Ontem, uma das perguntas que eu fiz nessa tese de mestrado sobre profissões jurídicas é quais são as primeiras áreas que vão entrar em decadência. As escolas de direito têm medo, pânico dessa pergunta. Quem serão os ludistas? Quem serão aqueles velhos advogados que tentarão impedir a modernização do direito e como? O que é, obviamente, impossível. E, de outro lado, o que nós vamos perceber? Que saem os partidos, diminuem a importância política dos partidos, diminuem a importância política dos sindicatos, diminuem a importância política dos operadores de direito, mas vão surgindo como importantes as empresas, as organizações não governamentais, os organismos multilaterais, os grandes escritórios de advocacia e os sistemas de peritagem e as comunidades epistêmicas. É uma coisa muito curiosa, não é? Durante anos eu ouvi, e ontem eu me lembrei muito disso, durante anos eu ouvi que sociologia do direito é perfumaria. Durante anos eu ouvi que filosofia do direito é essa discussão de moral e ética, é coisa de catecismo da missa das 10. Quando eu me formei em direito, eu venho da geração de 1968, não é? Havia uma tentativa de começar a discutir a reforma do ensino jurídico a partir das matérias propedêuticas. E os professores de dogmática jurídica, geralmente professores de processo e geralmente professores de civil, que eram geralmente juízes e promotores, eles diziam, primeiro ano
é jardim da infância. O curso começa para valer no segundo ano. E eu me lembro que quando eu comecei a optar por ir para a área de filosofia e para a área de sociologia, meu mestrado foi em filosofia política, meu doutorado foi em sociologia jurídica, minha livre docência foi em filosofia e minha tese de titularidade foi em sociologia jurídica. Eu trabalhei durante muitos anos na área, fui professor de introdução durante muitos anos, fui professor de filosofia do direito durante muitos anos e sou professor há muitos anos de sociologia do direito. As pessoas me diziam na sala da congregação do Lago São Francisco: você jamais vai receber parecer, você não vai ficar rico. E eu confesso que aquilo me incomodava, mas, por outro lado, eu era absolutamente satisfeito pela minha coerência pessoal, pela minha ética weberiana de convicção de querer ser professor universitário e não ser esse chamado medalhão jurídico. Por que eu digo isso? Porque eu fui percebendo que, à medida em que houve essa mudança, que nós estamos falando, ela já dura mais ou menos 20 anos, até um pouquinho mais, 1980 para cá, 40 anos, eu fui percebendo cada vez mais que o judiciário passou a me chamar, a minha equipe, e aos sociólogos do direito de um modo geral, e nós nos tornamos cada vez mais próximos da operação do direito no Ministério Público e na Justiça de um modo geral, mas na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho de um modo particular. Durante muito tempo, eu passava os meus fins de semana dando aula para juízes e promotores no interior do Brasil. De certo modo, todos caminhavam na linha de o que está ocorrendo, não é? E, a partir desse diagnóstico, todos buscavam uma nova informação. O que eu quero dizer é que nós estamos nesse momento, e para terminar, não apenas a aula, o curso, foi mais ou menos isso que eu me propus a fazer. Fazer uma espécie de sinalização para vocês de que tipo de mudança nós estamos vendo, não é? Para onde vai o direito? O que é que nós temos de voltar a estudar? Quer dizer, na minha idade, eu tive de voltar a estudar muita coisa, a ler muita coisa que eu imaginava que não precisaria ler. Né? Até hoje, eu sou um professor considerado um professor bastante atualizado em função da minha permanente presença no círculo acadêmico americano e círculo principalmente europeu. Quer dizer, da minha idade, eu olho, o pessoal brinca comigo, por que eu produzi em 2018 um livro, em 2019 um livro e lancei um livro faz menos de um mês? Ou seja, nos 3 últimos anos eu lancei 3 livros. E, ao mesmo tempo, estou dando aula para vocês e estou dando aula no pós-graduação do Lago São Francisco e sou professor licenciado da GV. Talvez eu volte até a dar aula na GV o ano que vem, apesar do cansaço físico que eu tenho. Porque simplesmente lidar com as novas gerações e começar a mostrar essas coisas e discutir essas coisas e ver os meus ex-alunos, de vez em quando, na televisão, ver os meus ex-alunos no processo político, ver os meus alunos como juízes, promotores, ministros do Supremo ou ministros dos tribunais superiores. Eu tenho alunos do STJ, eu tenho pelo menos um outro aluno no Supremo, eu tenho um ministro Supremo que eu reprovei na entrada num concurso na Faculdade de Direito, ele não pode me ver, eu reprovei no concurso de ingresso, ele passou com 2 votos a favor e contra um meu. Vejam, um dos homens mais polêmicos do Supremo foi meu aluno na pós-graduação em 1979, para vocês terem uma ideia como eu envelheci. Mas o que eu quero dizer a vocês a ideia do curso foi não dizer nada de novo, mas sinalizar. Quer dizer, tudo aquilo que vocês leem, reprocessar e sinalizar uma orientação. E, para terminar, essa orientação caminha em 4 pontos. Nós temos de aprender que está havendo um processo de desnacionalização da economia, está havendo um processo de desestatização da política, está havendo um processo de internacionalização dos campos jurídicos e está havendo um processo de desenlaçamento entre o direito e o Estado. Quer dizer, o direito está saindo da sua fusão com o Estado. Nós estamos percebendo que existe, sim, nos marcos regulatórios, a fusão do direito positivo com o Estado. Mas existem direitos que o Estado não cobre. É o que está no meio dos marcos regulatórios. A desnacionalização da economia levou a um policentrismo decisório. Novos órgãos, não é? Que estão produzindo normas na área dos bancos. Nós vamos ter o Banco de Compensações Internacionais em Basel, Basileia. Na área da moeda, nós vamos ter o Fundo Monetário Internacional. Na área do Banco Mundial, linha de crédito. Na área de reformas estruturais, a OCDE. Na área de saúde, a OMC. Quer dizer, são vários centros emanadores de poder e isso vai formando uma malha jurídica. Segundo, nós vamos perceber novas formas, a desestatização da política, que a política não gira só mais em torno do Estado. Nós temos novas formas de atuação transterritorial. A internacionalização dos campos jurídicos significa cada vez mais a influência dos escritórios americanos e britânicos sobre os escritórios da América Latina e da Europa Latina. Traduzindo, o que eu quero dizer é que a tendência é crescente no sentido de que o direito anglo-saxônico
vá cada vez mais ocupar espaços que pertencem às famílias franco-românicas, germano-românicas, como a brasileira. Na semana passada, quando o jornal Valor disse que o Departamento de Promoção e Serviços do Itamaraty está sendo pressionado pela OCDE para abrir o mercado brasileiro de serviços legais, se isso ocorrer, vocês não vão ter advogado britânico tomando um penha-lapa para despachar um processo no Fórum Distrital da Penha. Eles vão trabalhar numa advocacia consultiva e vão trabalhar basicamente com as filiais das empresas mundiais aqui no Brasil. Se vocês olharem, outro dia eu estava lendo um texto do professor Comparato, ele mostrava claramente que hoje 90% das grandes empresas brasileiras não são brasileiras, são estrangeiras, com sede nos Estados Unidos e na Inglaterra. Portanto, elas trabalham o tempo todo com o direito anglo-saxônico, com a common law. O que eu quero dizer é que a dolarização do conhecimento jurídico, ou a internacionalização dos campos jurídicos, significa claramente maior conhecimento do direito anglo-saxônico. Eu disse a vocês que tem um curso de direito, que agora vai ser do INSPER, mas a GV tem um curso de direito chamado GV Law. Por que é que ela colocou Law? É um curso de pós-graduação lato sensu, que especializa os alunos como vocês nessas áreas emergentes do direito. Não é? Tem uma procura, tem uma demanda brutal. Eu sou professor desse curso, tem uma demanda brutal. Eu sou professor licenciado desse curso. Não é? O Law aí é exatamente para fazer a seguinte sinalização. Nós estamos preocupados com esse processo de contaminação, de colonização do direito franco-românico, que é o direito que se pratica na Itália, na Espanha, em Portugal, na Argentina e no Brasil, pelo direito anglo-saxônico. E o desenlaçamento entre o Estado e o direito mostra que nós temos de começar a identificar o que está no meio, naquele pluralismo jurídico, no meio do direito dos marcos regulatórios. É claramente uma visão mais sofisticada, é claramente uma visão que exige uma compreensão interdisciplinar. Precisamos de um pouco mais de história, precisamos um pouco mais de ciências sociais para conseguir entender para onde vai o direito. Acho que desse entendimento é que vai depender a nossa afirmação profissional, e foi esse o objetivo do curso. Não é? Não dá nada de novo, mas reamarrar, quer dizer, tentar identificar o que está acontecendo, dar uma interpretação a isso e conscientizar vocês da necessidade de buscar novas informações, novas leituras e coisas do gênero. Não é? Eu chamo muito a atenção no meu curso de pós-graduação para o fato de que eu vejo um erro que os alunos cometem. Não é? Os alunos que se formam, muitas vezes, quando vão fazer uma tese de mestrado ou um trabalho como esse que vocês vão fazer, muitos dos meus alunos começam a lidar com textos mais antigos do tempo em que fizeram graduação. Eu não quero dar o nome desses professores, mas, por exemplo, no Largo São Francisco, nós temos alunos de Teoria Geral do Estado que leem um professor que é muito bom, foi meu professor, inclusive, na graduação, mas que tem um livro que está sendo editado há mais ou menos 50 anos. Não é? O livro foi feito por uma concepção de uma economia não globalizada. Portanto, ele fala em Estado soberano, ele critica a globalização, dizendo que ela é perversa, quer dizer, ele faz uma análise objetiva, mas, ao mesmo tempo, uma análise subjetiva. E os alunos dizem o seguinte: professor, eu estou estagiando na Confederação Nacional da Indústria, estão querendo que eu olhe o que acontece com a produção da berinjela em Lisboa, regulada, e na Bélgica, em Bruxelas, pelo Comitê Executivo da União Europeia. E o professor de Estado diz que isso aí não é direito, que isso aí é coisa da tecnocracia da globalização. Só que, se eu não souber qual é a tecnocracia da globalização, eu não vou ser advogado. Então, isso começa a gerar, junto aos alunos de graduação, uma certa pânico. Por exemplo, eu falei agora em pluralismo. Vejo vários alunos meus, a semana passada, houve um que cometeu esse equívoco, ele transformou uma tese de doutorado, eu estava em Campos do Jordão ainda, examinando, e ele citava muito Boaventura Santos e a tese do pluralismo jurídico, e Gunther Teubner, a tese do pluralismo jurídico. O que ele não percebeu é que o Boaventura Santos é um autor de esquerda que, em 1974, escreveu um trabalho chamado Direito dos Oprimidos, que foi a tese dele para Yale, em que ele procurou identificar, ao lado dos proprietários, os invasores de terra, os ocupantes, não é? E ele trabalha numa análise mostrando a tensão que existe entre o direito de propriedade privada no âmbito do direito civil, que ele chama de lei do asfalto, e o direito da favela, que é o direito dos invasores. E ele vai dizer que os invasores são ilegais, afrontam a burguesia, afrontam a propriedade privada, procura evitar o termo não invadem, eles ocupam, não é? Invadir é tipificado pelo Código Penal, e ele vai dizer, eles criam factualmente um pluralismo jurídico afrontando a propriedade privada.
Portanto, ele trabalha com uma ideia de pluralismo à esquerda, que é a ideia que confronta a propriedade privada. Hoje, o pluralismo que nós temos na sociologia do direito, que vem da Alemanha, ou da integração, ou do Instituto Universitário Europeu, que fica na Itália, que é da União Europeia, não tem nada a ver com a Itália, só está sediado na Itália, ele treina a burocracia da União Europeia, eles trabalham com essa burocracia sistêmica, com esse pluralismo sistêmico. Como é que se dão essas camadas de direito dentro das leis-quadro, dentro dos marcos regulatórios? Quer dizer, eu vejo alunos que citam no pluralismo do Boaventura, sem perceber que a visão dele é de esquerda, no contexto de luta de classes, e agora eu tenho aqui, num contexto de integração econômica, a mesma palavra, mas que denotando outro significado. Então, tudo isso foi, não é, uma espécie de tentativa de passar para vocês também alguma preocupação de natureza metodológica. Tanto que o meu curso de pós-graduação, um dos cursos que eu dou é Sociologia da Constituição, e outro curso que eu dou é exatamente a Metodologia da Ciência do Direito no Largo São Francisco. Passo a palavra para a Raíssa, muito obrigado. Foi um prazer ter esse contato com vocês, adorei, espero que vocês tenham gostado. E, Raíssa, é com vocês. Obrigado. Perdão, mil perdões. Antes de falar, eu vou expor aqui uns comentários da Luciana e da Rosemary no chat. A Luciana dizendo, excelente curso, professor José Eduardo Faria, sensacional. A Rosemary, muito agradecida, a contribuição, o conhecimento do professor é extraordinário, nos enriquece como profissionais da sociologia e do direito. O Marcos Garcia, muito obrigado, professor, excelentes aulas, aguardo ansioso pelo próximo curso. E pessoal, eu espero daqui a pouquinho, peço que vocês fiquem um pouquinho para eu repetir as normas para avaliação, mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre a minha satisfação de ter acompanhado as aulas, de poder estar com o professor José Eduardo Faria, auxiliando minimamente, né, nem que seja, de fato, fazendo essa interlocução aí para essa modalidade EAD, mas dessa satisfação, né, de ter o professor trabalhando essa complexidade da nossa sociedade, dos nossos sistemas políticos, econômico, social, cultural, jurídico, né, relacionou os fatores internos, externos, e que estão imbricados nessas transformações mais complexas. E é uma tarefa louvável nos dias de hoje, né? Para nós é como nós nos situamos no mundo enquanto profissionais também, enquanto juristas de modo geral, né, e ter a satisfação de ter esses temas tratados com uma nítida disposição para a docência, uma doação de tempo, de informações privilegiadas, né, de quem tem mais de 50 anos acumulados de análise de conjuntura, né, de eventos próprios da nossa sociedade, de um decano da Faculdade de Direito da maior universidade do Brasil, é um presente para nós. Então, eu gostaria de agradecer em nome do professor Adriano, do professor Jorge Bolsinhas, que é diretor da ESA, do professor Adriano, que é o nosso coordenador, o feliz encontro do professor José Eduardo Faria com a Escola Superior de Advocacia nessa disciplina. Né? E as horas dedicadas à preparação, à exposição das aulas, inclusive as horas a mais, cada minuto, né, intensamente aproveitado em nome da realização de um ofício, né, que resgata toda a sua natureza, a natureza docente, né, quando conduzido com essa motivação que a gente vivenciou, que vem das aulas do professor José Eduardo Faria. Então, professor, receba a nossa admiração, nossa gratidão pelo trabalho que desempenhou tão generosamente conosco. Muito obrigada mesmo, é uma satisfação. Obrigado, Grace. Bom, então vocês vão conversar, obrigado, estou à disposição de vocês. Até logo para todos. Até logo. Pessoal, então, em relação ao trabalho de conclusão de curso, eu vou reproduzir aqui o que eu coloquei no comecinho, né? Nós vamos pedir um envio de um texto, a partir de 5 páginas, sobre quaisquer dos temas abordados nas aulas da cátedra, né? Vocês podem subir esses textos lá no Google Class, quem não tiver familiaridade com a ferramenta, pode mandar também por e-mail até o dia 8 de dezembro. Aí eu vou copiar aqui o meu e-mail e o e-mail do professor José Eduardo Faria. Por favor, copiem
os 2 e-mails, né, para encaminhar, e aí os temas são aqueles que estão na cátedra, mas eu vou reproduzir aqui. A profissão do advogado hoje, dos conflitos sociais aos litígios judiciais, estabilidade versus crise política, um modelo analítico, a evolução político-jurídica do Brasil contemporâneo e o cenário político, e essa de hoje, as instituições depois da pandemia. Né? Caso vocês queiram, podem encaminhar os trabalhos para publicação no site da ESA, explicitando a autorização para publicação no e-mail. O resultado das avaliações ocorrerá em 11 de dezembro, através de e-mail. Tá? Então, deixa só eu colocar todos os temas. Deixa eu reproduzir os outros 3 temas que estão aqui. E fiquem à vontade, se quiserem expandir um pouco, né, o número de páginas e publicar. Tá? Evolução político-jurídica do Brasil contemporâneo, cenário político, as instituições depois da pandemia. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigada. Caso surja alguma dúvida, por favor, não hesitem em comentar, tanto no Google Class quanto por e-mail também. Ok? Então, fica assim. Resultado dia 11, envio até o dia 8, e um texto pode ser um ensaio, um artigo, um pequeno resumo expandido. Ok? Obrigada, Marcos. Obrigada, Rosemary. Obrigada a todos pela participação.